Porque a ciência está preocupada com as pulseiras dos smartwatches. Até tirei o meu do braço, ó. Tô preocupado com essa situação. Vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Sabe aquela pulseira utilizada no Apple Watch e em outros relógios inteligentes? Então, deu meio que ruim. Porque de acordo com um estudo recente, eles estão entendendo que esse material de plástico sintético utilizado tem um negócio que é extremamente tóxico, que entra na nossa pele e causa inúmeros problemas. Será que entra na nossa pele? Tanto que lá vem a história. Esse foi um estudo da revista Environmental Science and Technology Letters. Me desculpa se a minha pronúncia não atende a sua expectativa. Lenise, baita pronúncia, Lenise. Segue o vídeo. Isso tudo se deve a substâncias das quais são feitas conhecidas como fluoroelastômeros, que podem conter grandes quantidades de um perigoso chamado químico para sempre, conhecido como ácido perfluorohexanoico. A pronúncia é meio chata. Quem é da área da saúde vai entender. Que tem aí essa PFHXA, que não está claro, por enquanto, até que ponto isso pode ser absorvido pela pele. Embora o cientista... Gabarito, Lenise. Eu acho que esse é o ponto principal do teu vídeo, mas você tá trazendo bons adentros. Eu vou esperar você terminar de falar aqui. Se por trás do estudo não estivessem originalmente procurando esse tipo de substância, o produto químico eterno ele foi composto mais frequentemente detectado nessas pulseiras, dentro de 22 pulseiras de relógio analisadas em várias marcas e faixas de preço. O babado é que essa pulseira pode causar doenças como câncer, infertilidade e tantas outras. Mas isso não vai te deixar mais tranquilo do que se eu te disser que esse composto também é encontrado em panelas aderentes e tantos outros produtos que a gente utiliza no dia a dia. Perfeitamente, Lenise. Segundo excelente adendo que você trouxe aqui no vídeo. Vamos terminar esse vídeo aqui, que esses adendos que a Lenise trouxe, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre. Tá um pouco confusa essa história? Ela tá. Mas vamos se agarrar, assim, à loucura e tentar utilizar outra pulseira, talvez? Denise, essa sua recomendação do final do vídeo, não sei se foi por uma leitura mais aprofundada que você fez, mas foi uma recomendação que uma das autoras do artigo fez em entrevista a um jornal. Para quem não sabe, um artigo científico dificilmente é publicado através de somente uma pessoa. Então, uma das autoras que publicou esse artigo científico disse que aqueles que estivessem um pouquinho mais aterrorizados, se assim a gente pode dizer, que simplesmente adquirissem ou se utilizassem de outra pulseira que não a pulseira que é padrão, vamos assim dizer. Tem, claro, algumas cores diferentes, enfim, mas o material é o padrão que vem. Esse daqui é o Apple Watch, mas vem no Galaxy Watch, acho muito provável, conheço pouco, mas que venha também no Garmin, nesse tipo de situação. Fato é, pessoal, que a Lenise trouxe 2 pontos importantíssimos como adendos do vídeo. E o primeiro deles, que foi o último, nós temos contato com essa substância diariamente, eu diria a cada poucas horas, porque para além de panelas, ele está presente em inúmeros outros componentes que utilizamos no dia a dia. E muitos outros que provavelmente ainda não descobrimos que contém a substância, mas que em algum momento deve aparecer. Então é muito difícil da gente fugir desses componentes. E tão difícil como a gente fugir desses componentes é a compreensão se de fato esses componentes são tão prejudiciais à nossa saúde como alguns artigos e alguns cientistas acreditam ser. Essa é uma discussão, pessoal, para vocês terem dimensão, que acontece primordialmente por um fator que a Lenise comentou no vídeo, que é: se isso daqui contém a substância X, mas a substância X é incapaz de atravessar a minha pele, vocês concordam comigo que não vai fazer a menor diferença que tenha uma concentração de 10 bilhões de unidades de medida de substância X aqui, se isso não entrar no meu corpo? O ponto, pessoal, é que a ciência e os autores desse próprio artigo não conseguiram descobrir se de fato essa substância presente, por exemplo, na pulseira, seria capaz de atravessar a nossa pele. Então, nesse contexto, nós temos 2 dúvidas. Se a dosagem aqui presente ela seria suficiente para atrapalhar a saúde do organismo humano. E 2, se porventura essa dosagem for suficiente, se essa dosagem está ultrapassando a nossa pele para causar esse mal maior ao ser humano. Então, pessoal, dado o contexto geral da situação, que é o contexto de que nós encontramos essa substância em diversos utensílios do nosso dia a dia, a gente não vai conseguir fugir
do contato com esse tipo de componente, eu acho muito mais benéfico a vocês que vocês se preocupem menos com isso e mais em fazer o básico. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, dando um exemplo, uma pessoa que compra um smartwatch, esse daqui, por exemplo, novamente o Apple Watch, mas tem o Galaxy Watch, tem o da Garmin, principalmente esses mais esportivos, como por exemplo o da Garmin ou Garmin, me desculpem se a pronúncia não agradou a todos vocês, muitas pessoas compram ele como uma maneira de motivação para realizar a prática de exercícios físicos. Agora imaginem vocês, a pessoa compra o relógio, ela lê uma matéria como essa, que infelizmente, como um padrão recente, ela não traz nenhum tipo de solução, ela só traz um problema, ela assusta. Então a pessoa lê uma matéria como essa, ela descarta o uso, talvez venda o smartwatch dela, e pelo fato daquele ser o principal motivador, acreditem vocês ou não, esse é um fator de principal motivação para inúmeras pessoas, aquela pessoa deixa de fazer exercício físico, aquela pessoa fica sedentária. O fato dela se manter sedentária, o fato de ela não praticar mais atividade física, pode tornar a rotina dela essencialmente piorada por uma situação que a gente chama de hábito angular. O exercício físico pode ser um desses hábitos que acaba levando a quase uma bola de neve de diversos outros hábitos. Então a pessoa deixa de se exercitar, deixando de se exercitar, a pessoa perde o engajamento numa alimentação saudável, por exemplo. A partir do momento que a pessoa se alimenta à mão, ela pode, por exemplo, piorar a qualidade do sono dela. Se ela piora a qualidade do sono, ela vive cansada e está cada vez menos propensa a voltar a praticar atividade física. Vocês percebem que a gente está numa bola de neve negativa. Dentro desse aspecto, pessoal, o ponto mais importante então é a preocupação nesse momento não vale a pena. E se porventura em algum momento valer, vocês podem ter certeza que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Mas no momento atual, não se preocupem com isso. Se preocupem em fazer o consumo regular de frutas, de legumes, de verduras. Bebam água nas quantidades adequadas. Façam atividade física, cuidem do sono de vocês, tentem modular o sono de vocês para algo perto de 7 a 9 horas por noite. Tudo isso vai ser muito mais importante em magnitudes maiores do que você ficar se preocupando com esse tipo de coisa, perfeito? Agora, se porventura surgir uma notícia nova e eu precisar atualizar vocês aqui, você só vai receber essa notícia, cidadão, se você estiver inscrito no nosso canal. Então não esquece. Se inscreve aqui, não esquece, se você curtiu o vídeo, é claro, deixar o like para fortalecer aqui e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de todos os vídeos que estão chegando por aqui, perfeito? Até a próxima e vamos que vamos!